Essa semana passada, essa não, né? Semana passada eu tava chegando pro trabalho e aí eu tava ouvindo as músicas da rádio. Eu nem ouço as músicas direito das rádios aqui onde eu moro porque nem sempre tocam as coisas que eu quero ouvir, né? Então, vira e mexe tá lá nas playlists do Spotify ou então deixo o rádio desligado mesmo. E aí eu deixei uma das rádios que eu não ouço e eu ouvi uma música, peguei um finalzinho, peguei um trecho dessa música. Boa noite, peguei um trechinho dessa música e aí eu, caramba, música bonita, né? Nunca tinha ouvido. Era uma versão de Padre Marcelo Rossi com Belo. Falei, caramba, que mistura mais exótica, né? Será que isso tá bom? E eles estavam cantando uma música com teor gospel. Eu, particularmente, como disse, nunca tinha ouvido. E nem tenho muito o hábito de ficar ouvindo música gospel, né? Gosto de algumas músicas espíritas, não são muitas, não conheço muitas. Mas... E gospel no geral também não, mas quando eu gosto de uma música, quando a letra me pega, nossa senhora, adoro, por exemplo, aquela que todo mundo conhece como um zaqueiro, como o Zaqueu, que é mais conhecida como Faz um Milagre em Mim, Faz um Milagre em Mim, o nome da música. E todo mundo conhece como o Zaqueu, né? Adoro essa música. São músicas que às vezes mexem com a gente, né? E eu tava ouvindo essa música de Padre Marcelo e Belo, chama-se Noites Traiçoeiras. Aí fui procurar, fui pesquisar e vi que tem um monte de gente que canta. O próprio Regis Danese, que é quem faz a versão lá do Faz um Milagre em Mim, mais conhecida, né? Também tem uma versão dele. Tem Roupa Nova cantando essa música. Então eu achei muito diferenciado. Falei, bacana, vamos ver se dá bom. E eu trouxe um trechinho dela para vocês ouvirem. Não sei se vocês conhecem, A música é mais comprida, tem outras estrofes, mas eu trouxe só um resuminho dela aqui, porque eu achei ela muito bacana, muito gostosa de ouvir. Depois vocês procurem, quem não conhece aí, Noites Traiçoeiras, muito bom. Boa noite para quem tá chegando agora. Olha quem apareceu por aqui, a Ana do Cantinho. Pois é, música muito gostosa, muito boa, agradável para os ouvidos, traz uma mensagem agradável, bacana, gostosa e que mexe com a gente. Bem, então vamos para os trabalhos, vamos fazer o que nós viemos fazer aqui hoje, vamos fazer nossa prece e depois a gente já dá a entrada aí para o nosso estudo. Hoje nós vamos falar, como vocês podem ver aqui, sobre as provas voluntárias, sobre o verdadeiro cilício, o que seria, quais são os verdadeiros martírios, os verdadeiros cilícios, os sacrifícios que nós fazemos para Deus que agradam a Deus. Será que existe sacrifício que agrada a Deus? Se existe, quais são? É isso que a gente vai falar hoje, tá bom, gente? Então, convido todos para que agora a gente dê uma relaxada, que o nervosismo vai embora. Fazia tempo que eu não pegava o violão também, então estava mais tenso. E aí a gente vai fazer a nossa prece, a nossa preparação, acalmar os nossos corações. Então já convido a todos para fecharem os olhos, sentar-se confortavelmente onde estiverem e que possamos respirar mais de uma vez, trocando as energias do nosso corpo, renovando, revigorando as células e assim buscando mais paz interior, mais serenidade. Vamos, nesse momento agradável, nos conectar à espiritualidade presente, nos ligando inicialmente com os nossos mentores, amigos que estão conosco desde longa data, os nossos anjos da guarda, que nos protegem, nos inspiram, que nos acompanharam até que possamos estar nesse momento reunidos. Vamos nos conectando também aos mentores deste trabalho, do canal Terceira Revelação, esses amigos que nos dão sustento para que neste momento possamos estar juntos e conectados, ligados, em prol do aprendizado, nesse momento mesmo de dedicação espiritual. Agradecemos aos mentores dos lares, de todos que estão acompanhando essa live, esse estudo, seja nesse momento ao vivo ou posteriormente gravado, que nós possamos nos transformar numa grande rede, conectado com esses mentores que
protegem os ambientes deste momento de onde nós estamos. E assim, nós vamos nos ligando às equipes de limpeza, de proteção e de higienização, como sempre, representados pelos índios itaporãs, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulambia, que vão passando desde a entrada das nossas casas por todos os cômodos e a gente vai sentindo, vai percebendo uma varredura, uma limpeza por todos esses cômodos, higienizando todos eles, retirando placas negativas ainda, formas, pensamentos, miasmas, tudo que não for muito bom e agradável para esse momento, que possa ser retirado e levado por essas equipes, por esses irmãos abnegados neste trabalho. Assim nós vamos nos ligando ao nosso querido amigo protetor, Ricardo, Coração de Leão, que ele possa deixar um ou mais de seus cruzados guardando a nossa casa, protegendo contra todo e qualquer mal, e que ele só permita entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, vendo o nosso lar limpo, protegido, nós vemos nele uma cúpula ao redor dele, um envolvimento, e no alto uma bandeira, um farol que possa representar que naquele ambiente existe um evangelho no lar e que a espiritualidade, onde quer que ela esteja, possa visualizar isso e possa se fazer presente, trazendo os irmãos que porventura tenham interesse em acompanhar ou necessidade esse estudo. Saudamos também Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, professor Eurípides, tantos outros espíritos amigos neste momento. E nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, exemplos de dedicação ao Mestre, para levar a palavra, a mensagem do Cristo, os exemplos de Jesus, aonde quer que estivessem. Nos ligamos àqueles que se transformaram, como Maria de Magdala, Paulo, verdadeiros exemplos de mudança, de transformação moral. Nos ligamos à nossa mãe também, Maria de Nazaré, possamos sentir o seu carinho, o seu amor, sua presença de mãe. E aí que ela nos leve até o Cristo, seu Filho Jesus, a quem somos muito gratos pelos ensinamentos deixados, por toda essa dedicação, por nós, espíritos encarnados neste planeta, neste momento, que nós possamos abraçar o seu Evangelho, vivenciá-lo da melhor forma que pudermos, que ele possa transformar as nossas vidas. E assim nos ligamos ao Pai, gratos pelo dia de hoje, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos, e que somos muito gratos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Espero que todos estejam bem, que a música tenha sido dado um relax aí, tenha sido agradável, que a prece também tenha dado uma relaxada, possamos estar preparados aí para o estudo, para o Evangelho desta noite. Boa noite aí para todos que chegaram agora durante a prece. Então hoje nós vamos, como eu já disse, falar sobre as provas voluntárias. Quais são os verdadeiros sofrimentos, os verdadeiros martírios, aliás, os verdadeiros cilícios que agradam a Deus, se é que eles existem? Como pode Deus concordar que nós soframos e que isso venha a ser positivo e agradável a Ele? Será que isso existe mesmo? Então, estamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Peguem aí os seus evangelhos, quem quiser ainda dá tempo de pegar a sua água para frutificar, as minhas estão aqui.
preparar elas para as vibrações que virão posteriormente. E aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, está acabando esse capítulo, parece que ele não tem fim, não é verdade? E aí a gente tem mais 3, se eu não me engano, mais 3 tópicos para tratar dele hoje e mais 2 finais de semana aí para a gente falar sobre esse capítulo 5 e aí sim a gente vai para frente. Então hoje nós vamos falar sobre o item 26, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Mensagem trazida por um anjo da guarda, o espírito não se identificou, né? Paris, 1863. Então, como que ele começa? Ele traz uma questão. Ele diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. É permitido, talvez, então, a gente diminuir esse sofrimento que a gente tem? Deus nos dá essa possibilidade de amenizar, amortizar as nossas contas. Então a gente vem para resgatar algumas coisas, algumas consequências de ações passadas, né, de outras encarnações, outras dessas. Como que a gente consegue diluir isso? É possível? Então, primeiro a gente vai entender isso. Ele diz o seguinte: essa pergunta lembra outras perguntas. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? É permitido? É. E a quem se espetou num espinho, pode retirá-lo? Podemos, né? Ao que está doente, chamar um médico? Sem dúvida. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Nós vamos falar bastante de resignação hoje. Então essas provas, elas servem como um exercício para que nós treinemos a nossa inteligência, talvez seja a nossa fé raciocinada, inclusive. Assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a suportar, ou melhor, obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, ou seja, deixa rolar, vai se resolver. Isso, segundo esse anjo da guarda, seria antes uma preguiça do que uma virtude. Vamos entender melhor então esse primeiro parágrafo aqui desse nosso estudo. Tô cheio de bichinho voando aqui. Então, do que ele fala? Ele trata da possibilidade, então, que nós podemos ter de amortizar, então, ou amenizar essas dores e sofrimentos que nós acabamos tendo ao longo da nossa encarnação. A resignação que ele fala aqui acaba sendo um ingrediente, um ingrediente apenas dessa poção mágica que seria como suportar situações que a gente não consegue ter o controle ou que às vezes a gente não vê solução. Então a resignação seria um desses ingredientes. O que é a resignação? Então, gente, resignação é entender que nós temos, não é só aceitar. Eu vivo aqui, eu tenho que aceitar isso. Não, você não tem que aceitar, você tem que entender, compreender por que você vive daquela forma e vivenciar daquilo da melhor forma possível, tentar extrair aquilo o melhor para conseguir conviver. Então daqui a pouco eu vou trazer um exemplo. Em casa, se eu tenho em casa um familiar difícil, familiar complicado, aquela pessoa com que eu tenho mais dificuldade de relacionamento, seja eu como pai, um filho, ou eu como um filho, um irmão, ou eu como um pai, né, a esposa que não é mais aquela pessoa qual eu conheci. Então, nesse momento que ele fala, para que você, que tem um relacionamento difícil em alguns momentos, seja resignado. Você não tem que simplesmente, eu tenho que aceitar isso. Casei, agora eu tenho que ficar o resto da vida desse jeito. Não. É meu filho, tem que fazer o quê? Tem que aceitar ele desse... Não. E aí, porque se a gente entra na aceitação, cada um vai morar no seu canto, cada um vive no seu quarto, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite você dá. Se você é resignado, você acaba compreendendo por que aquela pessoa tem aquele comportamento.
Por que vocês estão juntos? Qual é o motivo que isso circula? E aí faz com que você tente da melhor maneira possível, mesmo que a outra pessoa não queira, essa convivência, sem forçar a barra. Então a gente sempre se encontra num quadro parecido com esse. Eu estou falando de casa, mas existe também no trabalho. Eu posso conviver com uma pessoa que não desce, mas ela está lá todo dia. Eu posso pedir as contas para ir trabalhar em outro lugar, não posso? Posso. Mas eu posso tentar conviver com ela? Também posso. Então, dentro do que agrada a Deus, essa prova agrada muito mais a Deus eu tentar suportar ela com as ferramentas que me são oferecidas do que simplesmente abandonar o barco. Sabe por quê? Eu posso abandonar o barco. Então vou dar um outro exemplo. Eu trabalho numa empresa onde eu tenho muitas dificuldades lá. Entrei, era tudo bom, foi piorando a situação e eu vou sair. Só que determinadas situações não são pessoas, são as situações que nos incomodam. Determinadas pessoas são de um jeito, só que existem pessoas em todos os lugares com esses ingredientes e que vão nos fazer mal. Então não adianta eu ficar pulando e trocando de emprego se eu não lido com determinadas situações. Se eu não me resolver com aquelas situações primeiro, eu vou ficar pulando de emprego porque eu sempre vou achar dificuldade. Por exemplo, eu trabalho num lugar onde algumas pessoas são antiéticas, não é o caso, tá, gente? Mas são antiéticas. Aí eu não concordo com aquilo, peço as contas, vou para um outro lugar. Aí consigo outro emprego. Vou para esse lugar, algumas pessoas são antiéticas, não concordo com isso. Como que eu consigo lidar com essa falta de ética profissional? Então, assim, eu tenho que trabalhar isso. E se eu estou sendo colocado sempre nessas situações, é porque tem alguma coisa. Não é simplesmente porque é o acaso. Né? Tem alguma coisa aí que eu preciso resolver. Né? Eu tinha um amigo que ele não parava em trampo nenhum. Não parava em trabalho nenhum. Não parava. E ele sempre reclamava dos trabalhos, mas ele não parava porque mandavam ele embora. Mas ele não mudava a forma que ele se portava. E isso sempre incomodou as pessoas para quem ele trabalhou. Gente, se a gente não fizer uma mudança, como é que a gente consegue se manter em determinados lugares? Difícil, né? Então falei aí de relacionamentos profissionais, falei de relacionamentos familiares, mas também, como disse aqui no livro, no Evangelho, ele fala a seguinte expressão, ele usa a seguinte expressão: o homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Dentro da nossa realidade Brasil, o que seria isso? Eu vou pensar, a pessoa nasceu numa comunidade, numa periferia, né, numa situação bem complicada, sei lá, sem pai ainda, a mãe cuidou dos irmãos, a gente vê muitas situações, existem muitas situações como essa no nosso país. Então vamos usar ela como referência. Então, aquela criatura foi colocada naquela situação para que ele procure os meios de vencer as dificuldades que ele tem, que o meio lhe oferece. Aí tem gente que consegue vencer na vida e consegue sair dessas situações. Porém, a pessoa, ela continua atraindo situações que são desafiadoras para ela. Então, por exemplo, ela morando na periferia, ela tem acesso ao tráfico, a pessoas de má índole e tudo mais, e ela, vou fazer de conta de um artista. E ele sai desse meio e não lida mais com um traficante, porque ele conseguiu ter sucesso, é um cantor renomado. Só que aí ele lida com um empresário que quer ganhar dinheiro em cima de alguma outra coisa. Então, você vê que trocam só as pessoas, o ambiente mudou, trocam as pessoas, mas as dificuldades acabam sendo as mesmas. Como que aquela criatura lida com isso? É aí que tá, ela tem que se superar. São os méritos, são as dificuldades que ela tem que vencer, como diz aqui no nosso querido Evangelho. O segundo parágrafo fala o seguinte: essa questão nos conduz naturalmente a uma outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então, o que ele quer dizer aqui? Eu vou buscar provas para me desafiar, né? Dificuldades para me desafiar.
Tem gente que gosta de desafio e faz isso. A isso responderei muito claramente, sim, e um grande mérito. Quando o sofrimento e as privações têm por um fim o bem próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício. Não quando eles têm só por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Tem bastante informação aí. Então a gente pode escolher as situações difíceis que a gente pode viver. Podemos. Posso tentar me envolver com situações que às vezes não são minhas. Eu já tenho os meus problemas, mas eu quero algo mais. E aí a gente pode buscar outros desafios para abrandar, talvez, dificuldades morais nossas, inclusive. Só que a gente normalmente busca essas dificuldades para superar os próprios defeitos, né? Ou melhor, para nos desafiar. Então, sei lá, eu não consigo nem acordar cedo. Aí eu falo, não, a partir de hoje eu vou começar a correr de manhã, eu quero ter uma vida saudável, eu vou começar a correr. Mas eu já tenho dificuldade de acordar cedo. Aí eu começo a inventar, faço isso 1, 2, na terceira vez já está difícil. Por quê? Eu não estou adaptado para isso, não estou acostumado para isso, meu corpo não está preparado e eu estou buscando uma dificuldade que não faz parte ainda do que de fato eu preciso. Eu já tenho as minhas dificuldades e estou colocando mais uma. Então acordar cedo implica no quê? Implica em meu cansaço físico, em acordar mais cedo e ficar com sono durante o dia, e aí eu tenho que resolver os problemas que eu já tenho que resolver no dia a dia, acumulando, vira uma bola de neve com esse monte de coisa. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui também. Eu vou deixar isso para depois. Vamos para o terceiro parágrafo. Então já deu para entender, né? Se nós fazemos o bem, se a gente busca algo, né? Vou resolver por exemplo, já tenho as dificuldades que eu tenho. Vou fazer a noite da sopa para ajudar alguém. Aí eu vou me envolver num trabalho em prol do próximo. E esse caso vai trabalhar algumas questões morais em mim que faz com que eu tenha um mérito aí. Aí vamos para o terceiro parágrafo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós pessoalmente contentai-vos com as provas que Deus vos manda, então nós já temos as nossas dificuldades, não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Então, faz a sua parte, calma, resolve aí os seus BO primeiro. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósitos, porque tende necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão no trabalho na terra. Entendeu? Precisamos de saúde para dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Vou voltar no silício. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz suas punições, pelas consequências inevitáveis. E aí a gente traz um monte de informação aqui pra gente. Então, já temos as nossas situações, já temos as coisas que nos são envolvidas do nosso dia a dia, dos nossos compromissos terrenos. Por que a gente às vezes busca sarna para se coçar, sem necessidade? Então a gente tem que evitar o acúmulo de problemas. Conheço uma pessoa que ela tem sérias dificuldades de administração financeira, que ela tem dificuldades de relacionamento, com relacionamento amoroso. Ela tem um relacionamento estável, mas é um relacionamento que oscila bastante, e essa pessoa anseia profundamente uma melhoria na vida profissional dela. Hoje, dentro dessas situações, ela não resolve, ela precisaria, o ideal, né, o mundo ideal, né, gente? O ideal seria ela resolver os problemas financeiros dela, a administração da vida dela, os relacionamentos dela, para depois buscar um emprego melhor numa outra cidade, onde ela vai ter outros novos problemas. Por que eu digo isso? Porque se ela não resolve tudo isso e consegue esse novo emprego que a pessoa tanto almeja, ela vai apenas acumular esse monte de coisa, e aí, imagina resolver tudo isso, o psicológico da pessoa não tem preparo para dar continuidade. E aí ela acaba resolvendo um monte de bucha, tendo um monte de bucha para resolver.
e não consegue resolver nada. Outro exemplo que a gente pode pensar são pessoas briguentas, né? Barraqueiras, sabe? Que não fogem de uma briga. Então, aconteceu alguma coisa, não, eu falo mais alto e blá, 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 e arruma sarna para se coçar. Já tem outros problemas, mas não pode ver um dedo apontado na cara porque o orgulho fala mais alto e aí vão uma briga e aí acaba por conta da vaidade do orgulho, como ele disse aqui, né, por questões do ego, arrumando mais problemas para tentar resolver. E aí como que a gente consegue fazer a resolução de tudo isso? É muito difícil, né? O outro exemplo que ele acaba dando são os sacrifícios que nós fazemos que envolvem o nosso corpo. E aí entra a questão do silício que eu falei, né? Inclusive faz parte e o verdadeiro silício. O que é o silício? O silício é um instrumento de tortura, né? De tortura própria, na verdade, de martirizar o próprio corpo para que a gente se lembre de que nós estamos desagradando a Deus em determinados momentos. É uma questão da igreja, da religião aí, que trouxe isso, não sei quando, não busquei a questão histórica disso, mas trouxe isso como uma forma de penalizar. E sempre que eu me lembro, eu me lembro do filme Anjos e Demônios, em que um dos personagens lá, Anjos e Demônios não, o Código da Vinci, né? Tudo do Dan Brown. Tem um personagem lá que ele é um religioso e ele acaba dando chibatada nele mesmo, né, se penitenciando porque ele matou alguém. E ele sabe que matar é errado, matar desagrada a Deus. O que eu faço para compensar isso? Eu me dou chibatada e sinto a dor para tentar compensar. Será que Deus quer isso da gente? Eu fui dar umas estudadas sobre o assunto também, porque eu, né, não venho de berço católico, gosto de entender algumas coisas. E acabei encontrando vários sites que trazem sugestões de penitência, né? E existem vários tipos de penitência. Então tem as penitências gastronômicas, e até aí acaba sendo saudável, porque é tipo, deixe de comer açúcar, deixe de comer coisas que podem te fazer mal, não comer muita carne, sabe? Tem umas paradas dessa que acabam, querendo ou não, sendo benéficas para o nosso corpo. Tem as penitências morais, que é prestar mais atenção no que a gente faz, no que a gente fala. Então, é muito válido. E tem as penitências corporais, que aí entra muito nesse personagem aí que eu acabei de citar. Então, olha o tipo de penitência corporal que tem. Dormir sem travesseiro. Imagina você dormir sem travesseiro. No dia seguinte você vai estar com muita dor. Talvez você esteja com tanta dor que você nem lembre por que você está com dor. Teoricamente é para você lembrar, né? Teoricamente é para que você se recorde que você está lá com essa dor porque você deixou de fazer tal coisa ou porque você fez algo errado. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nossa cabeça fica pensando nisso. Rezar prolongadamente de joelhos. Então a oração é extremamente importante. De joelhos para justamente machucar, sentir um incômodo e doer. Não usar o elevador ou escada rolante. Imagina, eu fico pensando uma pessoa idosa que entra numa dessa de se penitenciar e vai usar a escada. Complicado. E peregrinar. E aí a gente vê que muitas essas questões de promessas, elas são citadas e trazidas, a maioria delas, lá no Antigo Testamento. O Bruno tá falando que tá lascado. Depois você me fala por que você tá lascado aí, Bruno. Isso vem lá no Antigo Testamento, então tem muita coisa onde se fazia acordos com Deus, né? E por que se fazia isso, essas trocas com Deus? Porque Deus era um Deus bravo e que você precisava obedecer, não por respeito, mas por medo. Então você tinha que ter medo de fazer determinadas coisas, porque senão você desagradaria a Deus. E aí, se você desagrada a Deus, você tem que dar alguma coisa em troca, uma questão até de outras religiões politeístas, né, oferendas e tudo mais. Só que nessa questão, se está oferecendo o próprio sacrifício, o sacrifício do próprio corpo, inclusive. Aliás, machucar o próprio corpo. Então, eu acabei acompanhando tem uma entrevista do padre Fábio,
muito boa, não é nova. E ele fala justamente sobre isso. A pessoa pergunta para ele sobre essa questão do sacrifício, do martírio, de pagar promessas. E aí ele coloca essa questão, olha, será que Deus sabe o que é melhor para nós? Não sabe o que é melhor para nós? Nos coloca, antes da nossa encarnação inclusive, nos coloca várias ferramentas para lidar com as situações que nós vamos vivenciar. Então nós já temos ali um limite de responsabilidade. Será que ele aceitaria eu assumir uma nova responsabilidade em troca de alguma coisa? Uma barganha? Deus estaria, né, como se fosse um mercador aí, trocando as coisas? São as questões que o padre Fábio de Mello traz. E aí ele conta a história, por exemplo, de um filho, de uma mãe inclusive, que fala, olha, eu fiz a promessa para o meu filho passar no vestibular. Muitas pessoas fazem isso. Então acaba fazendo a promessa ou para a cura de um doente. Se aquela criatura, e ele fala de uma coisa muito legal chamada aprimoramento da fé. E ele não é espírita. E a gente fala de fé raciocinada. Então, o que seria isso? Pensar antes, né? Será que Deus precisa e quer tudo isso? Se de fato eu tiver que me curar, eu vou me curar através da minha fé, através da fé das outras pessoas, através da cura, através dos médicos, dos tratamentos que eu venha buscar, das possibilidades terrenas e, né, eventualmente das possibilidades espirituais. O filho que a mãe queria que passasse no vestibular, se ele não passou, é porque Deus não quis? Ou porque ele teve méritos, estudou, se preparou e teve sucesso nessa empreitada? E aí a mãe vai pagar uma penitência pelo mérito do filho? Não tem muito sentido, é mérito, não é porque Deus ajudou, colocou a mãozinha dele lá e fez esse favor. Então, outra coisa que o padre Fábio fala é: Deus é gratuito. Deus é gratuito e nos dá graças a todos os momentos. Então, olha que profundo isso, gente. Nada de ficar trocando favor com Deus. Não tem sentido isso, né? Deus está aqui. É que nem a fé mercantilizada. É difícil de falar. É a fé mercantilizada. Quantas pessoas, quantos religiosos não transformam a fé num instrumento de barganha, né? Se você não orar, Deus vai te punir. Se você não fizer tal coisa, Deus vai te punir. Se você não der dinheiro para a instituição, para a igreja, Deus não vai agraciar a sua vida, mas se você der uma quantidade, Deus vai agraciar a sua vida. É muito complicado isso. Não dá continuidade aqui, senão nós vamos ficar até amanhã falando sobre esse assunto. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga que já por vezes bem pesada, e aceitai-a sem queixas e com fé, eis tudo o que ele vos pede. Então vamos resolver os nossos BOs, vamos resolver os problemas que a gente tem. Nada de buscar problema novo para resolver, nem problema dos outros. Não enfraqueçais o vosso corpo com as privações. Eu já li isso aqui, né? Vou descer, perdão, gente. Bem outra, a gente fica além, já se perde. Bem outra é a questão de sofrimentos, dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e o vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Então eu estou oferecendo algo meu em prol de alguém. O que eu vou perder com isso? Vou perder a vida. A vida é extremamente valiosa. Quantos colocariam em risco a própria vida para ajudar alguém? Então Deus vê nisso um mérito. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, ele traz alguns exemplos. Que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicai a vossa saúde na prática de boas obras,
entende nisso o vosso cilício. Então ele troca, né, o cilício que a gente conhece de dor por um cilício que vai nos trazer um aprendizado moral. Olha que diferente que é isso. Vai talvez nos trazer uma dor física, a do cansaço, a do frio, a da fome, mas vai nos trazer, como diria o Gil do Vigor, vai nos regozijar, né? Vai nos trazer um prazer imensurável, e esse prazer faz com que nós nos elevemos em espírito, nos consigamos o nosso progresso espiritual. Verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Então tem muita gente precisando de ajuda material mesmo em alguns casos, outra de uma palavra e tudo mais. Mas aqui ele traz muitas relações a doentes, pessoas que estão doentes, eu vou lá, sou um profissional de saúde, tenho conhecimento, vou lá tentar fazer um amparo. Se eu tenho um amigo enfermo, eu vou lá dar uma palavra, vou dar sustento, vou tentar fortalecer, criar forças para aquela criatura. Então tem muita coisa aqui material que ele traz. Mas vós que retirais do mundo, vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Então qual que é a importância de alguém falar assim, não, eu para me purificar vou me isolar, vou viver longe das pessoas. E aí o que ele fala? Onde está a vossa coragem nas provas? Porque fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Porque fazendo isso, mortificando o espírito, a gente vai prolongar para outras encarnações, né, essas dores, esse sofrimento, essas provações. Fustigai o vosso orgulho, mas não estraga o seu corpo. Não estraga o seu corpo, porque o seu corpo é ferramenta. O seu corpo é para trabalho, né, é para você estar bem aqui nesse momento. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai o seu amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, fazendo um resumão aqui do que a gente viu hoje. Nós estamos acostumados a dizer que nós estamos aqui para pagar a dívida. Ah, que você estou pagando as minhas dívidas. Ah, é meu karma, minhas dívidas. A gente tem esse hábito de falar esse tipo de coisa. Estamos aqui sofrendo para pagar a dívida. Na verdade, a gente tem que aprender, né, gente? Nós estamos aqui para aprender, não para ficar sofrendo e remoendo dor. Então, nem sempre o sofrimento, ele significa que ele serve para nós pagarmos essas dívidas. Ele vem como uma ferramenta de auxílio de crescimento. Se a gente tem esse sofrimento, mas resignado, né, na prática do bem, a gente consegue eliminar e amortizar esses débitos perante as leis da nossa vida. Se a gente sofre com revolta, acaba só agravando essa nossa situação evolutiva, assim como buscar os sofrimentos desnecessários. Então, lembrando, quem são os aflitos que Jesus se refere? Os aflitos são os arrependidos, aquelas criaturas que percebem os erros, se arrependem de coração mesmo das suas situações. Mas, acima de tudo, não são só arrependidos. Me arrependi do que eu fiz, não vou mais fazer, vai lá e faz de novo. Aí não tem arrependimento porque não tem um aprendizado. Então, o que se arrepende de verdade é aquele que acaba se regenerando, é aquele que acaba mudando os seus hábitos ruins, transformando o velho homem num novo homem. Através do que? Da reforma íntima, da nossa transformação moral, do trabalho, no campo do amor, da caridade. Então, existe mérito sim também em buscar, né, esse sofrimento, essas aflições, mesmo que elas nos agravem as provas, através desses sofrimentos voluntários que a gente busque. E esses méritos acontecem quando a gente priva as nossas coisas pelo bem do outro. Então,
é caridade pelo sacrifício. Vamos nos lembrar de Jesus. Basicamente um espírito que, por caridade, executou vários sacrifícios durante a sua encarnação, inclusive no seu desencarne. Então, quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, é egoísmo e fanatismo. E aqueles que se submetem, então, à dor física para se salvar, a gente tem que entender que não é muito bem o caminho, novamente, porque nós usamos o nosso corpo como instrumento de trabalho. Maltratar ele é rejeitar esse presente nos ofertado por Deus. Na autoflagelação, então, jamais, nunca, vamos evitar a todo momento, né? Não evitem essas trocas, essa barganha com Deus. E se isolar também não é a solução. A nossa questão evolutiva envolve as outras pessoas, a troca de experiência, a troca de vivências. Sozinho eu não vou ter a evolução que eu tenho, que eu posso ter convivendo com você, porque nós somos diferentes. Eu tenho que aprender com você e você tem que aprender comigo. Por mais que isso nem sempre seja positivo, seja doloroso o processo. Então, o verdadeiro sacrifício que fazemos, objetivando a nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, flagiciando o nosso amor próprio e sendo duros contra a injúria e a calúnia, tendes aí o verdadeiro cilício. E aí eu vou trazer uns pequenos exemplos para a gente finalizar. De que adianta, e aí está no livro, né, Vivendo o Evangelho, sacrifício inútil é o título dessa mensagem. De que adianta a gente viver um jejum rigoroso se nós não socorremos o irmão faminto que deixa de comer? De que adianta nós maltratarmos os joelhos com genuflexão prolongada, mas não nos abaixamos para ajudar o infeliz caído na rua? De que adianta nós machucarmos os pés em peregrinações distantes, mas não pisarmos na poeira ou na lama para auxiliar uma família que mora na periferia miserável? Nós, às vezes, nos consumimos horas intermináveis em oração, mas não usamos esse tempo para ouvir um amigo em desespero. Entregamos o martírio ao martírio do corpo, mas a tortura na penitência não vai aliviar essa dor. Carregamos a cruz no percurso da romaria, muitas vezes, mas não oferecemos o ombro a um companheiro aflito. Cumprimos uma promessa pessoal, a um santo, a Deus, seja quem for, mas não nos dispomos a ajudar um doente solitário. Imaginas que o castigo do corpo seja instrumento de transformação espiritual e cultivas o sofrimento, pensando agradar a Deus. Contudo, são inúteis tais sacrifícios voluntários, quando não tem por objetivo o bem do próximo. Né? É um tapa na cara após o outro, né? São várias situações que acabam nos colocando para nos botar em reflexão e perceber as nossas atitudes no nosso dia a dia. Mesmo que nós não tenhamos a mesma fé que muitas vezes é citada no livro, nós vemos pessoas vivenciando essa forma e a gente tem que entender que elas sentem essa necessidade, mesmo que nós não a sintamos, e que de fato isso não vai nos trazer resultados. Rochavini disse: mortificai o vosso espírito. Durante muito tempo eu me sentia culpado por saber e não fazer tudo o que está nessa mensagem. É importante que nos olhemos com carinho para não interpretarmos ao pé da letra e acharmos que não somos dignos do amor divino. Muito bem. A gente esquece, muitas vezes a gente esquece que a gente tem todo o amparo, todo o suporte de Deus, né? Nada está perdido. As situações que nos são colocadas são de fato desafios mesmo que a gente tem que vencer. E quando a gente se vê numa situação de desespero, de angústia, de que não vê mais solução, é aí que a gente tem que buscar forças no além,
né? Buscar as forças através de outras pessoas. Hoje eu fiquei mais de 1 hora conversando com uma amiga minha que não é religiosa, mas tem problemas com a questão espiritual dela. Ela conhece as necessidades dela, sabe os caminhos, mas ela não consegue buscar isso. Por alguns bloqueios pessoais mesmo, aí a gente pode trazer. Mas a gente traz o embasamento que a gente conhece e a gente tem que tentar. Foi muito legal da parte dela ter vindo buscar isso, essa ajuda, né? Essa tentativa de encontrar respostas. Ela até virou e falou assim, olha, se seu mentor falar alguma coisa pra você, traz pra mim, que eu já não sei mais onde procurar, eu quero os atalhos. Eu falei, olha, se falar pra mim eu também vou querer, porque eu não tenho mediunidade nenhuma, né? Então pra falar alguma coisa pra mim eu vou ficar muito agraciado também pra ajudar na busca de algumas respostas. Mas é isso, a gente não conhece e a gente sente... E muitas vezes quando a gente não tem fé, a gente vê tudo perdido. A gente não encontra mais saídas, não busca mais nada. Então é muito desafiador e cabe muito a gente ter essa conexão espiritual sempre ligada, sempre próxima, porque ela faz com que a gente, nesses momentos mal, nesses momentos que a gente não tá legal, consiga arrancar alguma coisa de algum lugar. E se a gente não conseguir, a gente vai conhecer pessoas que vão nos tirar dessa situação. Nos tirar é modo de dizer, né? Só nós podemos sair. Mas elas vão encontrar recursos, palavras, embasamento para tentar abrir os nossos olhos. E aí a gente vai lembrar que a nossa vida é uma vida espiritual, não é uma vida material, e que as soluções estão nessa resiliência, nessa compreensão. Tem situações da vida que a gente não precisa viver, né? A gente não é obrigado a viver. A gente não é obrigado a viver sofrendo. Encontrei uma pessoa bacana, me casei com ela e ela se transformou. Não é a pessoa que eu conheci. Você não é obrigado a viver com ela porque você tem que ser resiliente, de forma alguma. Né? Se você sofre violência doméstica, se você sofre de traição, sabe? Se o seu relacionamento não é bom, como que isso vai ser engrandecedor para você? Quantas pessoas que conseguem se desvencilhar de um relacionamento, muitas ficam presas por medo, por ter medo do desconhecido que pode vir depois, né? Não sabem mais como lidar sem um relacionamento com um parceiro e sofre demais com isso, só agrava o sofrimento, né? A resiliência é diferente, a resiliência tem que entender. Se a pessoa é resiliente, ela vai entender que a situação não é sadia para ela, como que ela vai conseguir melhorar moralmente, como que ela vai conseguir se transformar se ela vive numa situação difícil, uma situação complicada. Eu citei no começo do Evangelho essa questão do trabalho, da pessoa que trocava o trabalho constantemente. Claro, pode ser que de fato as questões nos trabalhos sejam o problema e não ela. Só que se ela não tentar uma mudança dela, ela não vai encontrar nunca um lugar perfeito. E não existe o lugar perfeito. Não existem relacionamentos perfeitos. A gente tem que sempre tentar se desconstruir e sempre se redescobrir através do outro, né? Porque nós não vamos sair daqui perfeito, gente, não tem jeito. E o outro também não é perfeito. Então que a gente consiga tirar o melhor conteúdo, as melhores coisas das pessoas e que a gente consiga tentar melhorar aquilo que não é bom em nós. E que aquilo que é bom em nós consigamos valorizar para conseguir suportar todas essas situações desagradáveis e ruins. Rocha Vini completou aqui: para não transformarmos em culpa tudo que sabemos e ainda não fazemos. Zanavas, que sempre troco. Verdade, precisamos crer num Deus bondoso que não nos julga, que perdoa, que acolhe. Tem alguns textos que usam algumas palavras que, se tomadas ao pé da letra, nos instiga a autopunição e culpa. Temos que ter em mente que, mesmo com todas as quedas, hoje já estamos melhores que ontem. Sem sombra de dúvida, hoje é o nosso melhor, né? Hoje nós sempre estaremos melhor do que ontem. Essa é a nossa melhor encarnação, inclusive. E a próxima, se Deus quiser, vai ser melhor do que essa. E assim vai. Faz parte desse processo de evolução, principalmente porque nesse momento nós já temos conhecimento, nós já acumulamos determinados conhecimentos sobre isso. Então faz com que a gente
esse conhecimento não vai ficar para fora, não vai ficar para trás. A gente estava conversando com uns amigos outro dia de que eu quero na próxima encarnação, tomara que eu seja espírita de novo, porque para conseguir conviver com essas coisas, porque se não for espírita, óbvio, não vou lembrar que eu preciso trabalhar algumas coisas. Mas olha que bacana a gente já ter acumulado esses conhecimentos, e mesmo que a gente não venha espírita na próxima encarnação, conhecimento adquirido não se perde. A gente vai ter isso guardado no nosso inconsciente, nós vamos lembrar durante a noite nos nossos sonos, se não for permitido. Então, nós sempre teremos essa lâmpada, esse estalinho aqui, lembrando de determinadas coisas, do que é certo, do que é o certo e o errado para nós, da nossa questão moral e tudo mais. Então, enfim, tem muita coisa que envolve tudo isso, senão a gente fica até amanhã falando que é muito gostoso. E aí lembrando que na semana que vem a gente vai dar continuidade ainda dentro dessas provas voluntárias e verdadeiros silícios, mas a gente vai ler o item 27, tá, gente? O item 27 é importantíssimo. E tem também depois o item 28, que vai ser o último que a gente vai ler. O item 28 e o 29 são os últimos, eles falam sobre a eutanásia, o suicídio. Então a gente vai entrar nesse assunto aí, a questão espiritual deles. Maravilha, se alguém quiser ainda colocar uma vivência, algum comentário, fiquem à vontade. Vamos fazer os nossos encerramentos, já está tarde, né? Falamos bastante. Vamos fazer a nossa preparação, as nossas vibrações, e que elas possam ser benéficas para onde quer que vá. Então convido vocês a fechar os olhos mais uma vez, a estreitar essa conexão aí com a espiritualidade, agradecidos pelos ensinamentos, por tudo que nós ouvimos, lemos e aprendemos no dia de hoje. Que nós possamos, nesse momento mais calmos, oferecer aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, que possamos centralizar essa energia, todos nós, de todos os cantos que nós estivermos, que a espiritualidade possa absorver tudo isso e possa compartilhar. Possamos levar essas energias para o bem universal, para o nosso planeta, para os povos que sofrem em misérias, fome, por guerras. Possamos vibrar pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por Brasília, pelos dirigentes desta nação, e que eles possam tomar as melhores decisões em prol do povo. Vibremos pelos que sofrem nas ruas, passam fome, frio. Vibremos pelos que estão nos leitos dos hospitais, de suas casas, com dor, doentes. Vibremos pelos leitos de UTI, da Covid, pelos enfermos, pelos seus familiares, pelas pessoas que estão à frente no combate da doença. Vibremos aos desencarnados e também pelos familiares. Que Deus possa confortar os corações. Vibremos por todos que estão em nosso lar nesse momento, nossos familiares, pelos nossos ambientes de trabalho, as pessoas que lá encontramos no nosso dia a dia, os nossos estudos. Vibremos pelas pessoas que estão acompanhando o Evangelho nesse momento e por aquelas que vão acompanhar depois de gravado.
Pedimos permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, que as nossas energias possam ser restabelecidas durante esse momento, durante a nossa noite, para que tenhamos uma semana benéfica, energizados, e que essas vibrações possam ser levadas aonde forem necessárias. E agradecemos ao Pai mais uma vez pela oportunidade da vida, por esse momento bendito, que a partir desta semana nós possamos estar envolvidos em sua luz, em seu amor, protegidos contra todo e qualquer mal. E agradecemos mais uma vez, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Que tenhamos uma noite especial, que possamos ter uma noite em paz, uma noite de descanso, todos aí agradecendo a presença por mais esse estudo. Quiserem fazer alguma sugestão, depois manda mensagem no privado. Quiserem tirar dúvidas também, que essa semana aí a gente possa também se lembrar do que a gente, dessas provas que a gente aprendeu aí, que às vezes a gente não tenha percebido, e que possa ser um calinho aí do nosso sapato, ou evitar se envolver em determinadas situações que não nos cabem, que aí acumula tudo e vira uma bola de neve mesmo, né, gente? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, bom descanso e até a semana que vem. Tchau, tchau, boa noite, meus amigos.